E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Davi. E agora a gente vai falar sobre A gente vai fazer uma. Oh, Jesus, que coisa! Agora a gente vai fazer uma introduçãozinha à biologia. E o conteúdo desse vídeo é referente ao primeiro capítulo de biologia do livro que vocês estão vendo aparecer aí na tela. E bom, primeiro de tudo, vamos falar da origem da palavra biologia. O que significa biologia? Biologia é a junção de duas palavrinhas gregas, bio mais logia. Bio significa vida e logia significa estudo. Então, biologia é o estudo da vida. Olha que coisa bonita. Se você quiser enfeitar um pouquinho mais a definição, você pode dizer que biologia é o estudo dos mecanismos que regem a vida. Enfim, se falar estudo da vida, tá ok, já dá pra entender, tá ótimo. E o que a biologia estuda, então, né? Já que ela estuda a vida, vai estudar a evolução, a origem. No caso, seria a origem e a evolução dos seres vivos. Vai estudar também as relações entre os seres vivos e o meio ambiente. Vai estudar também o modo como os organismos se mantêm vivos e se reproduzem. E é isso. Ao decorrer do curso, a gente vai falar disso com detalhes. Agora, vamos falar um pouquinho da biologia no nosso cotidiano, certo? Primeiro, a biologia te ajuda a ter noções melhores sobre higiene e saúde, por exemplo. O que é muito importante, porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ter saúde, o estado de saúde de uma pessoa envolve três fatores: o estado mental, o estado físico e o estado social. Então, não adianta você dizer que tem saúde só porque você não tem, só porque você não tem uma doença, só por causa da ausência de doenças, né, em você, no caso. Você precisa ter um bem-estar mental também e um bem-estar social. E essas noções são importantes porque a gente está a todo momento pensando em o que comer, o que beber, quais exercícios físicos fazer, por que fazer. E, além disso, a gente está em contato direto com diversos micro-organismos que podem fazer uma baguncinha no nosso corpo. Então, ter essas noções ajuda bastante na hora de você tomar precauções em relação ao seu corpinho. Bom, agora a gente vai falar sobre cidadania, ética e cidadania, ou cidadania e ética na biologia, depende da sequência que eu coloquei ali. Primeiro a gente vai falar da cidadania. Cidadania na biologia, bom, primeiro de tudo, né? O que é ser um cidadão? Ser um cidadão é ter direitos e deveres como membro de uma sociedade. Então, você tem direitos. Quais são os seus direitos? Você tem direito à saúde, por exemplo, direito à educação, você tem direito ao meio ambiente e você tem alguns deveres também, como você, por exemplo, você tem o dever de seguir as leis, de pagar os seus impostos, de preservar o meio ambiente. Inclusive, isso está previsto na Constituição da República, artigo 225, que vai estar aparecendo para vocês aí na tela. Não vou ler porque não convém o caso, vou deixar o vídeo longo. Mas o que que isso tem a ver, né? Como que a biologia vai te ajudar a exercer melhor a sua cidadania? Porque como cidadão, você tem que estar atento, em relação ao que está acontecendo na sua cidade, na sua sociedade, não é mesmo? Então, quais seriam os impactos da implementação de indústria em determinadas regiões? Como que é feito o controle de poluentes? Construção de estradas, por exemplo, como que isso afeta? Construção de usinas hidrelétricas em determinadas regiões, como que isso vai afetar o meio ambiente ali, a sua saúde. Então, é importante que você tenha noções mínimas de como que funciona o meio ambiente e como que funciona a interação entre os seres vivos e o meio ambiente para poder ter uma opinião mais fundamentada sobre o assunto e também reconhecer as diversas opiniões que saem por aí sobre o assunto. Agora vamos falar da ética na biologia, né? De forma bem simples, a ética está relacionada com os valores e princípios que norteiam a sua conduta, certo? Então, quando na biologia você for discutir assuntos como, por exemplo, manipulação de material genético dos seres vivos ou produção de organismos transgênicos, células-tronco, clonagem, por exemplo, é um tema meio polêmico. Para algumas pessoas, falar em clonar um indivíduo é o mesmo que tá ferindo o conceito de vida que aquela pessoa tem, né? Às vezes é algo absurdo para ela, para algumas outras pessoas já não é algo extremamente normal, algo que não muda nada na sua vida, por exemplo. Então, na hora de emitir a sua opinião, seus valores éticos vão influenciar bastante. Agora a gente vai falar da biologia como ciência. Primeiro de tudo, a gente vai falar sobre a origem da palavra ciência. A palavra ciência deriva do latim scientia, vem do latim scientia e significa conhecimento, beleza? E o termo ciência ele pode ser interpretado de diversas maneiras, que é mais discutido lá na filosofia do que aqui na biologia. Aqui a gente vai adotar uma definiçãozinha, tá? A gente vai adotar como modo organizado de buscar e analisar evidências sobre a história e o funcionamento do mundo natural. Então, essa é a definição de ciência dentro da biologia.
dependendo do que você estiver estudando. É claro, por exemplo, aqui a gente fala sobre mundo natural. Se você for ver na química, por exemplo, eles podem alterar um pouquinho essa definição. Na matemática vai alterar um pouquinho essa definição. Depende da ciência, tá? E o objetivo da biologia como ciência é fornecer explicações para esses eventos, essas coisas que acontecem no nosso mundo natural. E, além de fornecer explicações, usar essas explicações para entender padrões da natureza. E uma vez que você entende os padrões da natureza, você consegue fazer previsões sobre o que vai acontecer. Um exemplo bem legal disso é a previsão do tempo, por exemplo. E como que o conhecimento científico é construído? A construção do conhecimento científico é feita com base em procedimentos, e esses procedimentos são chamados de procedimentos científicos. Bem original, né? Mas assim, vamos ver como é que isso acontece com um exemplo bem bobinho. Ó, suponha que você vai ligar a sua TV e ver que ela não está funcionando. Intuitivamente você vai se perguntar por que que ela não funciona, certo? E vai tentar encontrar o motivo dela não funcionar, já que tu quer assistir Dragon Ball lá. E aí, e aí você intuitivamente se pergunta, por que será que a TV não funciona? Para tentar responder essa pergunta, você vai formular algumas hipóteses do porquê, do que está acontecendo para a TV não funcionar. Vamos supor três coisas aqui. Primeiro, a TV não está conectada à tomada. Essa é a sua primeira hipótese. Você vai fazer o quê? Vai verificar ela, né? Tu vai lá e vai ver se a TV vai estar conectada à tomada. Tu vai lá e vê se a TV está conectada à tomada ou não. Se não tiver, você conecta e resolveu o problema. Sua hipótese era válida. Mas, digamos que você vai lá e olha e está conectada à tomada, mas a TV não funciona. Então você descarta essa hipótese e formula outra. Você pode pensar, bom, não tem energia, não tem corrente elétrica. Você vai lá e verifica, tem corrente elétrica. Então você descarta essa hipótese e cria outra. O controle remoto pode não estar funcionando. Você vai lá e tenta ligar a TV sei lá, no botãozinho da TV que ninguém usa e vê que ela não tá ligando, então você vai formular outra hipótese e por assim e assim em diante. Então é assim que o conhecimento científico é formado. Você cria hipóteses e depois vai verificando se elas são verdadeiras ou não. Ou seja, hipótese é uma explicação que precisa ser testada. Em relação à hipótese ser verdadeira ou não, tem termos mais técnicos para isso, tá? Se a hipótese ela não for verdadeira, se você encontrar uma falha nela, a gente diz que ela foi refutada. Se você não encontrar uma falha nela, a gente diz que a hipótese foi corroborada. E por que que a gente usa corroborado e não usa provado? Porque provado tem uma carga lógica muito maior, tem uma responsabilidade, um peso muito maior, como se aquilo não pudesse ser questionado, o que não é verdade quando a gente está falando de ciências naturais. Na matemática, a gente utiliza bastante o termo provar, provar tal teorema, porque tem uma carga lógica muito grande ali, e aquilo já foi visto, revisto e de tantas vezes que, enfim, você pode usar o termo provar, porque ali funciona mesmo, tá? Agora aqui é aquela história, né? Vale até que se prove o contrário. É verdadeiro até que se prove o contrário. E é exatamente isso. Então, se com muitos testes a hipótese continua sendo validada, a gente diz que a hipótese foi corroborada. E mais uma vez, ela não é uma verdade absoluta, tá? E essas hipóteses servem também para a gente fazer deduções, certo? Imagine, por exemplo, o seguinte caso. Alguém se pergunte qual a cor da pena dos cisnes. Será que são sempre branco? E aí ele sai por aí olhando todos os cisnes, todos os lagos, e ele só vê cisne branco por aí. Então, ele formula uma hipótese. Então, ele formula uma hipótese. Todos os cisnes têm pena branca. Então, qual será a dedução dessa hipótese? Se todos os cisnes são brancos, então o próximo cisne que eu encontrar também será branco. E esse se, então, é aquele mesmo se, então, que você vê lá na matemática, na tabela verdade da matemática, tá? Então é exatamente aquilo lá. Você tem uma afirmação, uma segunda afirmação. Se a primeira é verdadeira, então a segunda também vai ser verdadeira, logo, né, o seu se, então, vai ser verdadeiro. Logo, você tem um resultado verdadeiro. Se você tem uma afirmação verdadeira e um resultado falso, então aquele resultado vai ser falso, a sua hipótese vai ser falsa, certo? Lembra que você estuda proposições e proposições compostas. Eu não vou entrar muito nisso daqui, tá? Mas isso que você está fazendo são proposições. A primeira proposição é: todos os cisnes são brancos. A segunda proposição é: o próximo cisne que eu encontrar será branco. Então, se esse for verdadeiro, o outro for verdadeiro também, a gente tem um resultado verdadeiro. Agora, se o outro resultado for falso, então anula a coisa toda, tudo é falso, né? Porque, ó, se todos os cisnes são brancos e eu encontro um cisne negro, eu tenho um resultado, eu tenho uma afirmação que eu considerava verdadeira, certo?
todos os cisnes são brancos. Eu encontro um negro, então eu tenho uma dedução falsa. Verdadeiro com falso, eu tenho um resultado falso. Então eu preciso reformular essa hipótese para que eu tenha resultados verdadeiros. Eu poderia dizer então, todos os cisnes, poderia dizer então, a maior parte dos cisnes são brancos e alguns são negros, alguma coisa assim. É claro que estudando você reformular hipóteses bem melhores, eu tô criando um exemplozinho bem bobo aqui, tá? Só pra gente entender os conceitos mesmo. E aí, para tabela verdade e tudo mais, a gente fala disso na aula de lógica, para isso aqui não ficar muito longo. Esse tipo de investigação é chamada de investigação hipotético-dedutiva, em que você cria a hipótese e, através da hipótese, você tem essa dedução. Se a dedução for verdadeira, a hipótese é verdadeira. Se a dedução for falsa, então, consequentemente, a hipótese também vai ser falsa e você precisa formular outra, ok? Então, é isso. E sempre que a gente tiver nesse tipo de investigação, que é hipotético-dedutiva, às vezes é possível fazer experimentos para verificar se ela é verdadeira ou não. Vamos pegar um exemplo aqui. Imagine que você quer estudar o efeito da música na concentração do estudo, porque eu estudo bastante, então o YouTube direto está me sugerindo músicas para aumentar a concentração, música clássica para aumentar a concentração. Bom, eu sei lá se isso funciona ou não, não gosto de estudar ouvindo música, mas enfim, a gente vai fazer um experimento em que a gente vai avaliar o efeito da música na concentração durante o estudo, beleza? Então a nossa hipótese é: ouvir música instrumental aumenta a concentração durante o estudo. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai fazer uma seleção de participantes. A gente vai pegar os participantes, vai recrutar eles e a gente vai escolher estudantes universitários que estão prestes a fazer um exame. Beleza. A gente vai pegar uma galera aleatória e a gente vai designar dois grupos. Um grupo em que a gente vai fazer o experimento e um grupo que a gente vai chamar de grupo de controle. No grupo em que a gente vai fazer o experimento, os participantes eles vão estudar em um ambiente onde a música instrumental está tocando no fundo. E no grupo de controle, esses participantes vão estudar em um ambiente silencioso, sem música, ok? Então, grupo de experimento e grupo de controle. Procedimento: como é que vai acontecer esse experimento? Todos os participantes vão receber uma lista de material de estudo idêntica e eles são instruídos a estudar por 1 hora em um ambiente tranquilo. Durante esse tempo, o grupo experimental ouvirá a música instrumental suave, enquanto o grupo de controle vai estudar em silêncio. E aí, a gente vai coletar os dados. Após 1 hora, todos os participantes fazem um teste de múltipla escolha sobre o material estudado. Beleza? O número de questões corretas é registrado para cada participante. E em seguida, a gente vai analisar os resultados. Os resultados dos testes, então, os resultados dos testes serão comparados entre os dois grupos. Se o grupo experimental, que é o grupo que ouve música, tiver um desempenho significativamente melhor que o grupo de controle, isso pode sugerir que a música instrumental tem um efeito positivo na concentração durante o estudo. E as nossas conclusões vão ser de acordo com os resultados. Se o grupo experimental que teve grupo experimental que estava ouvindo a música teve um desempenho inferior ao grupo que não estava ouvindo a música, logo a gente já assume que isso não era válido. Talvez você precise de mais objetos de estudo, talvez você crie mais grupos e faça novos testes, enfim. Mas é assim que funciona o grupo experimental e o grupo de controle. Agora vamos falar disso de uma forma um pouco mais genérica, tá? No grupo experimental é aquele grupo em que você vai promover a alteração de um fator a ser testado, ok? Deixando todos os demais fatores sem alteração, igual a gente fez no caso da música. O grupo de controle é o grupo submetido aos fatores sem nenhuma alteração. Assim, você pode testar um fator por vez comparando os resultados obtidos no grupo experimental com o grupo de controle. Se ocorrer diferença entre os resultados do grupo experimental e os do grupo de controle, elas são atribuídas ao fator que está sendo testado. Não ocorrendo diferenças, pode-se dizer que o fator analisado não interfere no processo em estudo, ok? E as conclusões obtidas a partir das respostas encontradas podem iniciar novas perguntas, hipóteses e assim por diante. Mas nem todo tipo de questionamento pode ser respondido dessa forma, tá? E às vezes nem tem questionamento. Às vezes você quer só fazer uma descrição de determinado organismo que você encontrou. Então, esse tipo de ciência em que você faz descrições é chamado de ciência descritiva. Então, você vai fazer descrições da anatomia das células, dos tecidos, dos órgãos, dos organismos, são exemplos, tá? Não necessariamente somente isso, mas são exemplos de ciências descritivas.
Existe também a ciência com base em narrativa histórica, e nesse caso você pega evidências concretas de fatos que aconteceram no passado e você faz interpretações. E por mais lógicas que sejam essas interpretações, elas não podem ser experimentalmente testadas, porque você vai encontrar fósseis de animais, você vai encontrar pinturas, e através dessas pinturas você pode talvez identificar um pouco da forma como aqueles animais viviam, ou você pode ver que determinada população consumia, caçava aqueles animais. E por mais lógico que isso tudo seja, você não pode testar, né? Não tem como voltar no tempo ainda. Resumindo, conhecimento científico é baseado em evidências empíricas e em métodos rigorosos de investigação que buscam explicar fenômenos naturais de forma sistemática e objetiva. É importante ressaltar, mais uma vez, que na ciência não existem ideias consideradas como verdade absoluta ou incontestável. Você pode questionar tudo, mas você tem que fornecer explicações melhores, não basta apenas dizer, não é porque eu estou dizendo que não é. Tem que provar, não é mesmo? É válido até que se prove o contrário. E é isso para a aula de hoje, pessoal. Deixem o like, comentem, se inscrevam, porque isso significa bastante para mim. Já tentei regravar isso aqui um monte de vezes, então, né, espero que tenha ficado bom dessa vez. Se não ficar, vai ser postado assim mesmo. E a gente se vê na próxima aula em que eu vou falar dos níveis de organização biológica. Fiquem com Deus e até mais.